Os anos 80 foram marcados pela fusão entre o cinema autoral e o cinema comercial, produzindo verdadeiros blockbusters instantâneos da comédia e da ação. E também alguns filmes que ainda viriam a se tornar sucessos no futuro. Com o aumento cada vez maior dos orçamentos, os estúdios viram nas pequenas produtoras uma nova forma de encontrar sua mina de ouro. Dentre essas produtoras, a Hughes Entertainment, do diretor e roteirista John Hughes, chamou a atenção da Fox, com um filme de pequeno porte chamado Esqueceram de Mim. O filme conta a história de Kevin, o menino que é esquecido em casa, durante uma viagem de família no Natal. Isso você já sabe. Mas o que fez o filme se tornar a terceira maior bilheteria da história naquela época e a comédia mais rentável durante quase 30 anos? Provavelmente você deve ter pensado no Macaulay Culkin. Com certeza, ser a criança escolhida entre outras 200 mostra a capacidade do ator. Mas em 1990, ele ainda não era a estrela que viria a se tornar. Para começar a entender o sucesso da obra, a gente precisa falar sobre 3 caras. O primeiro é o próprio John Hughes. Além de fundar a produtora já mencionada, John já tinha roteirizado e dirigido Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado, filmes que carregavam seu estilo característico de coming of age, gênero que fala sobre amadurecimento de jovens. Escrevendo o roteiro em poucos dias, John convida Chris Columbus, roteirista de Gremlins e Goonies, mas que como diretor ainda era pouco experiente. O terceiro personagem ativo atrás das câmeras é John Williams, que passou de convidado de última hora a indicado a 2 Oscars. A partir dessas 3 cabeças, podemos compreender como a mistura entre aventura e comédia tinham grandes chances de dar certo. Só criar uma obra com os 2 gêneros, porém, não necessariamente garantia a ida do público ao cinema, já que a competição era alta. Muitas vezes, a vontade é contrária à necessidade. Esqueceram de Mim cria a partir de um olhar infantil e de certa forma inocente do protagonista, uma aura despretensiosa e universal dentro de um microcosmo que é a família. Baseado nessa pequena unidade, extrai-se temas muito identificáveis entre as pessoas, pelo menos no Ocidente, já que a maioria dos países orientais não comemoram o Natal. O que eu quero dizer é que, por ser contextualizado nesse feriado, vai ser assistido pelas famílias juntas no sofá. E através dessa metalinguagem de família assistindo o outro em tela, as cenas, os personagens, os diálogos e as piadas alcançam um nível mais elevado de identificação, porque o cinema é isso, é coletivo. O humor corporal espalhafatoso que une o avô, a avó que antes assistiam a Chaplin, o Gordo e o Magro, aos netos que riem das coisas mais simples passadas na tela, junto da ação da aventura, evoca um desejo de vitória pela torcida do protagonista. O tom leve e divertido, sem muitos grandes perigos ou consequências, embora mascare alguns erros, o torna único em sua simplicidade. As abordagens das instituições igreja e família trazem uma moralidade entre uma piada e outra, que paira sobre os encontros de fim de ano. John Williams ajuda a criar esse sentimento com a trilha sonora. Com uma técnica chamada leitmotiv, ora essa trilha varia entre instrumentos mais épicos e rápidos para cativar e acelerar a cena e a ação, e ora ela varia entre um ritmo mais lento e com instrumentos de corda, ajudando a criar a emoção no espectador nas cenas com mais diálogos. Presta atenção nessa daqui. I've been kind of a pain lately. I said some things I shouldn't have. I really haven't been too good this year. I'm kind of upset about it because I really like my family, even though sometimes I say I don't. Sometimes I even think, How you feel about your family is a complicated thing. especially with an older brother. Deep down, you always love them. But you can forget that you love them. And you can hurt them and they can hurt you. I'm not welcome with my son. Years back, before you and your family moved on the block, I had an argument with my son. We lost our tempers, and I said I didn't care to see him anymore. He said the same. We haven't spoken to each other since. If you miss him, why don't you call him? I'm afraid if I call him, he won't talk to me. All this time I've been worrying about it, but if you turn on the lights, it's no big deal. What's your point? My point is, you should call your son. What if he won't talk to me? At least you'll know.
Then you could stop worrying about it, and you won't have to be afraid anymore. Além de mostrar mais dos sentimentos de Kevin a nós que assistimos, a cena apresenta esse embate de pontos de vista diferentes, e como às vezes o olhar simplista, infantil, pode resolver um problema dos mais velhos. Home where you belong. You think about what I said, all right? Okay, It's nice talking to you. nice talking to you. Essa troca de experiências entre gerações é o que marca o início da resolução dos conflitos dos personagens. E é aí que está a verdadeira essência. Kevin, no início, quer morar sozinho, mas o que ele realmente precisa é lembrar do amor da família, seja ela qual for. Merry Christmas. Reassistindo o filme para gravar esse vídeo, eu achei que só a nostalgia fosse o suficiente para me arrancar uma risada e algumas frases de efeito. Mas na verdade eu pude relembrar o quanto ele era bom, e ainda é. Mais do que isso, eu pude reviver algumas memórias que estavam presas no meu cérebro. A primeira vez que eu vi Esqueceram de Mim, eu devia ter a idade do Kevin, e assim como ele, eu também era teimoso e provavelmente muito chato. Mas eu lembro de como foi assistir na casa da minha avó, com a minha família. Alguns parentes falando das semelhanças entre os personagens e eles mesmos, todo mundo no sofá, comendo, relembrando memórias que assim como agora estavam presas em algum lugar. E eu não entendia direito todas as falas, a profundidade do texto, eu simplesmente ria dos ladrões caindo. A verdade é que não importava muito, porque eu tava com a minha família, sabe? Por isso que eu acho que o filme ainda é muito bom, e ainda faz sentido em reassistir ou se você não viu, assistir. De uma maneira ou outra, você vai extrair alguma coisa importante dali, eu garanto. Kevin! What did you do to my room? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu tava a fim de falar sobre esse filme com alguém e eu achei legal fazer em formato de vídeo. Talvez depois do ano novo eu volte a falar sobre mais alguns produtos audiovisuais que eu gosto. Se você deixar um like e se inscrever, eu vou agradecer muito. É isso. Tchau.